E aí, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. É, Preconceito linguístico. Nós já conversamos sobre isso ano passado, mas está no conteúdo do primeiro bimestre de 2020, primeiro bimestre do nono ano. Então a gente vai relembrar um pouquinho sobre preconceito linguístico. E nessa mesma aula eu já vou emendar o conteúdo de estrangeirismo. Então essa aula é dupla. Então, tem dois temas: preconceito linguístico, estrangeirismo, e no final já tem as atividades. Então, ainda que essa aula seja mais curta que a primeira, um pouco maior que a segunda, ela está contando como as aulas faltantes da semana, restantes da semana, aliás. Então, por quê? Porque tem o conteúdo, tem um questionário e tem uma pesquisa para ser feita. E aí, dessa semana, essa é a última aula que a gente vai se ver, pelo menos nesse formato. Eu vou tentar anexar alguns arquivos a mais, que é para leitura complementar, mas aula mesmo a gente termina aqui. E aí, na próxima semana, tem mais aulas nesse formato, tá bom? Lembrando que as atividades têm que ser entregues até o fim dessa semana, até o fim dessa semana, conforme já foi dito no vídeo anterior, tá bom? Preconceito linguístico. Então, vamos ver lá o que vem a ser o preconceito linguístico. A gente tem a imagem ali de alguém rindo do que o outro disse, né? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. Então, a partir do momento que eu tiro sarro, que eu julgo, menosprezo ou trato de maneira diferenciada quem fala de uma determinada forma, eu estou incorrendo num preconceito linguístico. E que tem tudo a ver com variações linguísticas. Se você acompanhou as aulas até aqui, vocês sabem que quando a gente entra nesse tema de variação linguística, não existe mais certo e errado. Existe variantes de uma mesma linguagem, de uma mesma língua. Desculpa, mesma língua. Então, quando você julga alguém pela variante linguística que ela está utilizando, você está tendo, fazendo, né, está ocorrendo um preconceito linguístico. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Então, eu já disse na primeira aula, mas vale repetir o que é a norma culta. A norma culta é a linguagem do livro de português, é a linguagem do livro de gramática, é a linguagem do texto literário, de toda a produção literária do país. É uma norma do português, entre aspas, chamado de português correto, né? Na escola, a gente aprende o quê? A norma culta, né? Mas não é porque eu domino a norma culta que eu posso julgar quem não domina a norma culta. Então, o ideal era que todos tivessem o pleno domínio da norma culta e, conforme foi dito na primeira aula, fosse poliglota do próprio idioma, ou seja, saber usar a linguagem, agora sim linguagem, a linguagem pertinente a cada contexto que eu estou. Então, saber falar com a minha mãe, saber me comunicar com pessoas com nível de educação menor que o meu, saber me comunicar com pessoas socioeconômicas num nível socioeconômico maior que o meu, saber conversar com todas as pessoas. No entanto, é,
Para isso requer os conhecimentos que nós estamos tendo agora, tá? Então a norma culta é o português dito correto. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. Dizemos que o preconceito linguístico é social, porque no país educação e renda estão interligadas. Se a criança não frequenta a escola, geralmente porque sua família vive em condições de extrema pobreza, ela não terá acesso às ciências, nem a essa norma culta. Deixa eu só afastar a câmera aqui. A, o que a deixará ainda mais afastada de exercer plenamente a sua cidadania. Então, numa sociedade, existem vários tipos de preconceito. Nós podemos citar o preconceito racial, preconceito de gênero e vários outros preconceitos. O preconceito linguístico é um deles, tá? E esse trecho do texto é interessante que ele diz: se a criança não frequenta a escola, ou seja, a pessoa que não tem estudo, que não foi para a escola formal, é óbvio que ela tem menos chances de ter acesso à norma culta, ou seja, de ter acesso ao português, entre aspas, correto. É, Então a pessoa já vai sofrer preconceito por ser pobre, já vai sofrer preconceito por não ter um grau de educação é, como o das outras pessoas, e aí isso reflete na forma como ela usa a língua e também ela sofre preconceito pela língua. Então, é um combo de preconceitos. Nós falamos bastante sobre isso no ano passado, né? Se eu não me engano, nós fizemos até um trabalho. E uma das coisas que eu sempre falei é que, vou repetir aqui, o professor na aula de português, ele se esforça para que todos os alunos dominem a norma culta. Então, a aula de português é um espaço para que haja correção dessas dificuldades das pessoas. Agora, quando você está fora da aula de português, está na sociedade, vivendo em sociedade, nós temos que tomar cuidado como a gente corrige as pessoas, né? Ainda mais nesse tempo de internet, é engraçado que muitas vezes eu vejo no Facebook, por exemplo, pessoas num post lá nos comentários, pessoas tirando sarro de outras pela forma como foi escrita, pela forma como a outra pessoa escreveu. Então a pessoa escreve algum erro de português e a outra vem tirar sarro embaixo, né? Isso é uma forma de preconceito linguístico. Então, para fazer, até mesmo para fazer a correção de pessoas que não falam de maneira correta na norma padrão, nós temos que tomar cuidado, né? O ideal não é corrigir diretamente. Se você quer influenciar a pessoa a falar de uma forma que você acha mais adequada, o ideal é você usar essa linguagem com essa pessoa. Porque o ser humano ele vai se adaptando conforme as pessoas que ele convive, é, conforme o dia a dia, o cotidiano, a convivência. Se você nasce numa família que todo mundo usa a norma culta, a norma padrão, é bem possível que não seja necessário nem tanto aprender questões específicas da norma culta. Você naturalmente já vai usar aquela norma porque você está convivendo naquele meio social, cultural. Da mesma forma, o contrário. Então, se a pessoa está vivendo em um espaço em que a norma culta não é utilizada e é utilizado qualquer outra variação linguística, a tendência é que aquela pessoa aprenda e faça, a partir daí, passe a usar aquela forma, né? É, Esse exemplo é muito prático, a gente pode ver até no nosso dia a dia. É, Pessoas que vêm estudar com a gente, por exemplo, que vieram de Minas, lá do Nordeste,
do norte. Normalmente, nos primeiros dias, eles têm um sotaque mais carregado, um vocabulário um pouco diferente do nosso. Mas conforme vão passando os dias, os meses e os anos, eles vão perdendo um pouco do sotaque e vão se ajustando àquele meio social com que ele está convivendo. Então, a, as pessoas elas vão se adaptando conforme a cultura, o espaço que elas estão, tá? Então, o preconceito linguístico não é legal. Nós temos que trabalhar isso. Primeiro, saber o que é o preconceito linguístico, que é julgar a pessoa pela forma com que ela se comunica. E, e sabendo disso, tentar lutar contra o preconceito linguístico. Então vamos para a próxima tela. E aqui a gente tem a representação das variações linguísticas. Oxente, guri, uai, mano. Então, cada indivíduo precisa ser respeitado conforme a sua opção linguística, a variação linguística que ela utiliza. E repetindo esse quadrinho, ele é um quadrinho que estava na primeira aula, e aí eu achei legal colocar de novo, né? O que o preconceito linguístico pode causar. Então a gente tem aqui um casal aqui, uma moça se apaixonando por um rapaz bonito, e aí ela chega perto e ele diz: Oi, tem problema de nós bater um papo? O coração, o que acontece? Acaba na hora aquela atração e ela sai correndo, né? É um exemplo de preconceito linguístico. E eu fiz só esse comentário sobre preconceito linguístico para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu e porque é um assunto recorrente, ou seja, ele está na programação do nono ano no primeiro bimestre. Agora a gente vai começar a ver o estrangeirismo. E o estrangeirismo nós não vimos ano passado, então não é mais revisão. Agora nós estamos vendo matéria nova, né? Como vocês dizem, matéria nova. Começar. Então, estrangeirismo. Para quem está em dúvida de como a gente parou, é importante, eu lembrei agora, antes de entrar no estrangeirismo, nós estávamos nas últimas aulas presenciais, antes da pandemia começar, de termos a quarentena, nós estávamos focando mais em gramática, nós estávamos vendo o período composto por coordenação. Por enquanto eu vou dar um pause nessa parte de gramática. Eu sei que a gente tinha avaliação marcada e nós estamos indo mais para a parte de linguística um pouco agora, para poder seguir mais a programação do nono ano. O período composto por coordenação também está na programação, mas não era necessariamente nessa ordem. Então eu estou tentando corrigir a ordem seguida, porque assim, na aula presencial, para o professor é bem tranquilo. Eu posso passar um conteúdo que eu vou ver lá na frente, depois eu adianto o outro e vou fazendo dessa forma. Aqui na aula em vídeo, na videoaula, já não dá para eu fazer tanto isso, porque além da aula que eu estou dando aqui em vídeo, vocês vão ter a apostila para vocês fazerem. Então a apostila é isso. Esse é o conteúdo da apostila. Vocês vão ter a aula pelo aplicativo, então a minha aula precisa estar no mínimo coerente com a aula do aplicativo. E então a gente precisa ter uma coerência aí no conteúdo. Na sala de aula presencial, não necessariamente com um jogo de cintura, a gente pode se organizar de uma forma não tão linear. Mas aqui não tem jeito, tá? Então vamos lá para o conteúdo.
Estrangeirismo. Antes de eu explicar o que é estrangeirismo, eu queria que você pensasse comigo sobre essa palavra. O que vem à cabeça de vocês escutando essa palavra, estrangeirismo, né? Vamos tentar pensar na construção dessa palavra. Toda vez que a gente tem a parte final ismo de alguma palavra, é algo, se indica sempre algo que é uma coisa que é realizada com frequência, né? E o começo da palavra da estrangeiro, né? Pode lembrar um pouco a palavra estrangeiro. E quem é o estrangeiro? Não é aquele que vem de fora para um outro lugar diferente da origem dele? Então, tem tudo a ver. O estrangeirismo tem tudo a ver com essa ideia de algo que vem de fora para um lugar totalmente diferente ao anterior, né? E aí aqui a gente tem dois quadrinhos para a gente ler. O primeiro é assim, tem duas pessoas, né? Duas pessoas não, esses bichos que eu não sei o nome. Quem souber o nome comenta aí embaixo. Mas está escrito lá, estacionamento, closet. Closet, para quem não sabe, em inglês em português é fechado. E aí um comenta, em inglês é mais bonito, mas não tinha um outro nome? E o de baixo tá assim, detesto anglicismo, isso é coisa de loser. E aí o outro fala, fora que é totalmente out. Então, com esses dois quadrinhos e aquele exercício de reflexão sobre o sentido da palavra estrangeirismo, que vem de estrangeiro, a gente já consegue começar a perceber que o estrangeirismo tem a ver com a influência de palavras de outra língua na nossa língua, no caso a língua portuguesa. Então, o uso de palavras de outra língua na língua portuguesa. Uma coisa que eu sempre digo, e também vou repetir novamente, é que a língua é tão viva quanto as pessoas que a usam. Então, a língua ela está sempre em transformação. Ela sempre se modifica conforme o ser humano evolui. Isso de uma forma pessoal, mas também de uma forma social. Como assim, professor, de uma forma pessoal? De uma forma pessoal. Conforme nós vamos evoluindo como seres humanos, conforme eu vou me desenvolvendo como ser humano, eu vou crescendo, eu vou aprendendo coisas novas. Mais para frente eu começo a estudar, depois eu saio da escola, vou para uma universidade, eu vou para o mercado de trabalho, depois os anos vão passando e eu vou ficando mais velho. A nossa linguagem, né? E aí, aqui é linguagem mesmo, não estou falando nem de língua, porque a língua também evolui, mas a linguagem, que é a nossa forma pessoal de comunicação, ela vai evoluindo conforme a gente também evolui, né? E numa questão social, e aí, social aqui eu estou querendo dizer na relação que a gente tem com as outras pessoas, então da sociedade, também há essa evolução. Então, palavras novas são criadas a todo tempo, palavras velhas deixam de existir também. Então,
há uma mudança, né? Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a variação, um fator que gera uma variação linguística, que é a idade, né? E eu citei que o contexto histórico também modifica a língua. Lembra do texto do Machado de Assis que nós lemos? Veja, os anos passam, a língua evolui. Você, pessoalmente, cresce, a sua linguagem evolui também. Então vamos continuar a leitura. A língua portuguesa está sempre mudando. Palavras que antigamente não existiam no dicionário fazem parte dele. Outras palavras que não são usadas foram retiradas, ou seja, palavras saem do dicionário a todo tempo. A cada revisão do dicionário, palavras saem. E ainda há aquelas palavras que, mesmo não sendo usadas atualmente, ainda constam nos dicionários. Então, existem palavras que estão lá no dicionário que ninguém usa. E muitas vezes na nossa vida pessoal, às vezes a gente escuta uma palavra e fica boiando. Tipo, ah, nossa, o que será que ele quis dizer? É esse o caso, né? Entre essas mudanças, encontramos o estrangeirismo, que faz com que algumas palavras estrangeiras façam parte do nosso dicionário. E aí aqui a gente tem a definição de estrangeirismo. Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. E aí, eu nem vou entrar no mérito de como isso ocorre. Aliás, não de como isso ocorre, mas do porquê que isso ocorre. De como isso ocorre a gente vai descobrir, sim. Mas o porquê que isso ocorre? Talvez, e aí aqui é só achismo, tá? Não está na matéria isso. Agora é o professor Diego falando para a lei da matéria. Talvez seja por uma falta de uma palavra tão significativa quanto a estrangeira, talvez seja por moda, talvez seja por outro fator. Então, esse não é o caso ainda da gente. Não é o caso nosso agora, não é importante para a gente achar o porquê isso ocorre, mas descobrir como isso ocorre e tentar perceber assim a ocorrência disso. Então, vamos lá para a próxima tela. E aqui a gente tem alguns exemplos que talvez você viveu a vida inteira até aqui e não tenha percebido que essas palavras ocorrem por conta de um estrangeirismo. Você simplesmente usou essas palavras e não pensou sobre elas em nenhum momento da sua vida. Então, todo mundo sabe que no bar trabalha um barman. Quando a pessoa usa muito remédio ou muita droga e tem um problema em decorrência disso, ela sofre uma overdose. Quem nunca comeu num restaurante self-service? Né? Às vezes a gente vai no mercado e compra bolacha waffle, que em inglês a pronúncia correta é waffle. A gente compra o refrigerante diet ou light, né? No celular a gente põe o chip e por aí vai. A gente coloca a cortina blackout na nossa casa. Inclusive essa cortina aqui, ó, é blackout, ó, porque tem esse forro escuro que ela faz, não deixa a luz entrar no quarto, né? Na parede a gente posta um pôster. Aí na empresa a gente não tem o parceiro, tem um partner. A gente pede nessa quarentena a comida pelo delivery, né? E aí por aí vai, a babysitter, vou pro camping, eu encaminho um e-mail,
eu assisto um clipe, eu sigo um script. E então aqui são vários exemplos, né, do estrangeirismo, a influência do estrangeirismo na nossa língua, que muitas vezes a gente não percebe, né? Talvez agora para vocês que estão assistindo essa aula seja a hora do rush, né? E quando vocês estão na rodovia, andando de carro, vocês olham pendurado o outdoor. Muita gente dorme e coloca o baby doll, né, as mulheres no caso. E por aí vai, né? Alguns exemplos sobre o estrangeirismo na nossa língua. E aí, já que nós estamos analisando as variações linguísticas, então o estrangeirismo é, de certa forma, uma variação linguística, né? Na verdade, aqui é uma variação de vocabulário, né? Nem tanto linguística, mas que influencia, é uma variação no vocabulário, né? Que influencia nas variações linguísticas. Então, o estrangeirismo possui duas categorias. Então, a primeira é com aportuguesamento. Olha essa palavra, aportuguesamento. E 2, sem aportuguesamento. Então, com aportuguesamento, a grafia, ou seja, a escrita da palavra e a pronúncia da palavra, são adaptadas para o português. Exemplo, abajur, né? Nós falamos abajur. E francês, que vem do francês abajoar. Se eu não me engano é assim que pronuncia, tá? Mas pode ser que esteja errado. Não falo francês. Então, ou deve ser abachu. Não sei exatamente como é a pronúncia do francês, mas veja que a palavra ela foi aportuguesada, né? Ela sofreu um aportuguesamento. Ela foi adaptada à nossa linguagem, à nossa língua. E o 2, sem aportuguesamento. Esse microfone está caindo toda hora. Eu não sei se altera a qualidade, vou deixar ele apoiado aqui. Sem aportuguesamento, conserva-se a forma original da palavra e muitas vezes até a sua pronúncia. Por exemplo, mouse, né? No computador a gente usa o mouse, que na tradução é rato, todo mundo sabe, mas essa palavra em si ela não passou por um processo de aportuguesamento. Então a gente usa a palavra em inglês mesmo, da forma como ela é escrita. E inclusive a parte falada da palavra, então a pronúncia ela não muda. É a pronúncia original. Vamos lá para a próxima. Ah tá, antes de virar a página, então, para ficar claro, com o portuguesamento, as palavras são adaptadas pelo português. Então, quem faz essa adaptação? Vocês já ouviram falar da Academia Brasileira de Letras? É um espaço que tem várias pessoas que trabalham, que são os guardiões da língua portuguesa. Então, muitas vezes vai para a Academia Brasileira de Letras. Então, eles que dão os parâmetros de como a língua vai ser utilizada. Então, eles podem influenciar nesse sentido. Então, algumas palavras sofrem um aportuguesamento e outras não, tá? Então, só para resumir, o aportuguesamento é quando as palavras são adaptadas para a língua portuguesa e sem aportuguesamento as palavras são usadas de forma original,
né? É claro, e na parte falada, mesmo que não tenha um aportuguesamento, às vezes não é igual, porque assim, a maioria das pessoas no Brasil não falam inglês, e aí a gente vai meio que adaptando, que é o caso do waffle e o waffle. A palavra escrita ela é igual, ela é original do inglês, mas todo mundo fala waffle e compra o waffle. Mas a pronúncia correta é waffle. E aqui eu trouxe alguns exemplos de palavras que sofreram o aportuguesamento, tá? Lembrando, aportuguesamento é quando as palavras são adaptadas. Então, abajur, que eu já tinha dado o exemplo, que vem do francês. A definição, uma luminária de mesa. Atelier, vem do francês, não sei pronunciar em francês, mas veja que a palavra ela é diferente da original, né? Oficina de artesãos. Baguete, vem do francês também. Pão francês fino e longo. Bangalô, que é esse tipo aquele espacinho suspenso que no jardim, um espaço redondo que você vai para observar a paisagem e tal. Vem de bungalow, lol. Não sei como se pronuncia em inglês também. Casa residencial com arquitetura de bangalô indiano, então é uma casa suspensa. Ó, olha isso aqui, o basquetebol e vem do inglês basketball. Então, foi essa palavra passou por um processo de aportuguesamento. A mesma coisa o futebol também, né, que é de football em inglês. A escrita da palavra é completamente diferente da completamente não, é bem diferente da palavra em português. Esporte cujo objetivo é fazer com que uma bola de couro entre numa cesta. Batom, vem do francês também. E veja que a palavra ela é bem diferente, né? Basquetebol, bangalô, baguete é quase igual, mas tem diferença. O ateliê também e o abajur um pouquinho diferente. Todo mundo sabe que é um batom, mas vale a pena ler a definição. Bastão usado para pintar os lábios, né? Vamos lá. E aqui a gente tem mais alguns comentários sobre o estrangeirismo. Esse fenômeno linguístico é considerado em algumas gramáticas um método de composição de palavras. Em outras é considerado uma figura de linguagem e ainda há aquelas gramáticas que são mais conservadoras, em que o estrangeirismo é considerado um vício de linguagem. Então, mesmo para quem estuda gramática, o estrangeirismo pode ser considerado de várias formas. E isso é interessante saber, principalmente para quem vai fazer prova de vestibular, vestibulinho. Pode ser que caia alguma questão sobre isso. Então, há livros de português que dizem que o estrangeirismo é um vício de linguagem. Há livros de português que colocam como uma figura de linguagem. E há outros que colocam como um método de composição de palavras. Então, a definição gramatical não é tanto ponto na nossa aula agora, mas sim entender o fenômeno. Então, o fenômeno que é a questão da aula. Para que seja considerado um estrangeirismo, é preciso que o termo ou expressão tenha valor estilístico para o texto e que a palavra estrangeira seja conhecida e utilizada na língua nativa. Então, não quer dizer que todas as palavras em inglês
Se eu disser em português, vai ser estrangeirismo. Não, né? Na verdade, para ser considerado um estrangeirismo, é preciso que haja um uso recorrente, ou seja, que várias pessoas façam uso dessa mesma palavra. Então, é uma questão social mesmo. É diferente de eu pegar uma palavra em inglês e ficar falando sempre que eu quero. Não. Essa palavra precisa pegar aí, ou seja, as pessoas precisam utilizar com frequência. E aqui tem uma observação embaixo. O estrangeirismo também pode ser chamado de peregrinismo ou barbarismo. Então, inclusive quando eu estudei sobre isso na minha época, quando eu estava tinha a idade de vocês, o professor chamava isso de barbarismo. Então, peregrinismo eu nunca tinha ouvido falar, assim. Assim, nos livros de português tem, mas assim, eu nunca vi na prática um professor usar esse termo. Agora, barbarismo, eu estudei o estrangeirismo como barbarismo. Então, é importante conhecer esses nomes, porque se for fazer uma prova de vestibular, vestibulinho, pode ser que não esteja estrangeirismo lá, esteja barbarismo. Então, ou peregrinismo. Então é legal saber que esse conceito tem 3 nomes. E agora a gente finaliza com atividades para entregar. As atividades vão funcionar mais ou menos da mesma forma que eu passei na aula anterior. Eu quero que a atividade seja feita no caderno. Espera aí que eu vou tossir. Eu quero que a aula seja feita no caderno, a atividade seja feita no caderno, e aí vocês vão tirar foto e me encaminhar por e-mail. Pode ser que a coordenadora depois mude a forma como é entregue as atividades, mas por enquanto vamos deixar dessa forma. Porque aí você já garante, eu trouxe os diários, eu não estou mais em casa, eu vim para o interior, daqui eu vou trabalhar, então eu trouxe os meus diários, trouxe o material, trouxe tudo. Então, dessa forma eu já coloco para vocês a presença e o ponto de participação da aula, tá? Então, não entregou a atividade, não tem jeito, vai ficar sem nota e com falta, tá? Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês comenta aqui embaixo no Facebook, no YouTube, desculpa, porque eu estou passando no YouTube essas aulas. Comenta aqui embaixo o nome de quem está assistindo, para eu saber quem viu, tá? E outra coisa, não adianta pular para o final do vídeo e entregar a atividade. Então tem como saber quem está acompanhando de verdade a aula, tá? Se pegar atividades que usaram as mesmas palavras, obviamente copiadas, desconsidero todas. Então cada pessoa faça a sua própria atividade e não passe a resposta para o outro. O número de atividades que eu recebo tem que ser compatíveis com o número de views do YouTube. Então, não adianta me entregarem 40 atividades e o vídeo ter 5 views. Então eu vou saber dessa forma que vocês não estão acompanhando, né? E o YouTube ele tem várias ferramentas para eu ver quanto tempo vocês ficaram assistindo a aula, se vocês acompanharam, né? Então eu vou usar toda essa inteligência, vou criar uma forma de inteligência aí para descobrir se vocês estão assistindo às aulas ou não, tá? Então as atividades faz no caderno, não esquece, coloca nome, número e série. Essa aula é a mesma para o nono A e nono B. Então não adianta só pôr o nome ou só mandar a foto. Eu não vou adivinhar pelo e-mail de vocês. Não conheço o e-mail de vocês, então o que eu quero é na folha. Na folha que você tirou foto, coloca o nome, número e série, tá? Qual que é o e-mail que vocês vão mandar? Esse aqui que está na tela.
diegobatista@professor.educacão, do cacau, sem cedilha e sem tio, .sp.gov.br. Então é para esse e-mail que vocês vão encaminhar as atividades, tá? E vão ser duas atividades, um é um questionário, atividade 1, questionário, e o outro é pesquisa. E aí com a entrega dessas atividades, essas duas atividades, mais a atividade da aula 2, que é referente à aula 1, a gente termina essa semana, tá? Eu vou tentar postar textos complementares. Então a gente termina essa semana com a entrega dessas 3 atividades, cada uma valendo 2 presenças e nota de participação. Então vamos lá para as questões. Questão 1. O que é preconceito linguístico? Então, o conceito de preconceito linguístico. Vocês já sabem, quem tiver o caderno do ano passado, a gente trabalhou bastante isso. Então, com o caderno do ano passado, vocês conseguem responder, pesquisar. Tá? 2. Você já presenciou na vida real ou na ficção casos de preconceito linguístico? Então, é uma resposta pessoal. Com essa resposta, eu vou saber se vocês estão copiando ou não também, né? Porque cada um vai ter a sua resposta. Comente. Quando eu coloquei ficção aqui, eu quero dizer na televisão, nos filmes, ou já ouviu falar, tá? Não adianta colocar não, nunca, porque não é possível que você nunca ouviu falar. Ou os exemplos que você já ouviu do professor também pode ser usado. Então, tenta lembrar aí, fazer um resgate na memória de vocês. E a 3 é o que é estrangeirismo. Conceito de estrangeirismo. Então, vocês vão responder essas 3 questões. Lembrando, tira a foto num lugar claro, com nome, número e série. Mantém no caderno isso, não destaca a folha, não tira a folha. Por quê? Depois eu vou visitar o caderno de vocês, então esse conteúdo todo vai ficar no caderno, tá? Coloca o nome, número e série só porque você vai tirar foto, mas não precisa destacar a folha. Ah, eu sei que vocês vão me perguntar, tem que copiar a pergunta, tá? Para ficar organizado, coloca assim, aula online do dia tal. Questões. Copia a pergunta, coloca a resposta, tá? Copia a pergunta e coloca a resposta. Sejam inteligentes. Se eu estiver falando rápido demais, você precisa ver a tela, pausa o vídeo. Você pausando o vídeo, você tem um tempo enorme para você escrever tudo, tá? Copiar tudo, então tranquilo. E o segundo é uma pesquisa que eu quero que vocês façam. Ó, elabore uma pesquisa de 10 palavras que podem ser consideradas estrangeirismo. Então, vocês vão achar 10 palavras que talvez vocês usem ou não, pode olhar na internet. Essa pesquisa é à mão, no caderno, da mesma forma que, que vocês fizeram o questionário dessa aula e o questionário da aula 2. Então, tira a foto, nome, número e série, foto num lugar claro, legível, tá? Você vai pegar 5 palavras, achar na internet ou da sua cabeça, 5 palavras estrangeiras que sofreram, que foram, passaram por um processo de aportuguesamento e 5 palavras sem aportuguesamento, tá? Então, é essa a pesquisa. E dessa forma, então, me despeço de vocês. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que todos estejam acompanhando.
Não esqueçam que tem aula no aplicativo. Para quem não tem aplicativo, dá para assistir a televisão. Pela televisão na TV Educação e Univesp, canal 2.2 e 2.3. Tem os horários para vocês verem as aulas. É... Façam com calma também. Então, são 3 vídeos do YouTube. Juntando esses 3 vídeos, deve ter cerca de 4 horas. Não, umas 3 horas, vai. 3 horas e meia. Então, não precisa assistir os 3 vídeos seguidos. Se bem que eu estou falando isso no último vídeo, então talvez você já tenha feito isso. Mas para as próximas semanas, não precisa assistir necessariamente o vídeo seguido. Então assiste um cada dia. Então assiste um na parte da noite. Sei lá, pensa em fazer dessa forma, tá? Não fazer tudo seguido, fazer com calma, tá bom? Então muito obrigado. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.